E então, o livro dos títulos, capítulo 7. Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo. Constança morava na Inglaterra havia 2 anos e o meu bloco de trabalho ostentava apenas a palavra título, sem nada que a seguisse, como um nome sem sobrenome. Que seca! Ideias fogem como sonhos de manhã. Ao abrir os olhos, a história sonhada corre novamente sobre a nossa mente, sem que lhe falte um único momento. Mas quando o corpo termina de acordar, os acontecimentos vão se confundindo, os personagens emudecendo, e tudo termina por se apagar. Quando levantamos da cama, o sonho terá se esvanecido como uma nuvem dispersada pelo vento antes de ter tido a chance de chover. É assim que as ideias somem, sem deixar vestígios. Sentado na cama, separado da escrivaninha por mero 1,5 metro de carpete, quantas vezes me aconteceu de a ideia para um livro surgir clara e nítida na minha frente e se condensar em uma frase perfeita. Mas ao me levantar para anotá-la, com o corpo ainda mal erguido sobre os pés, algumas palavras já desapareciam, deixando a sentença banguela. Ao fim do primeiro passo, sobravam-me umas poucas, sugerindo o sentido que fugia. Ao empunhar o lápis, apenas uma boca vazia me mostrava as gengivas. Ao encostar o grafite na folha, eu já não tinha nada o que escrever. A ideia havia se evaporado. Tão completamente que se eu encontrasse escrita em outro livro, não a reconheceria como tendo sido uma ideia que eu tive um dia. A Study in Scarlet. O meu inglês é mesmo ruim. De Sir Arthur Conan Doyle. A Arte de Ser Português, de Teixeira de Pascoais. Our Man in Havana, de Graham Greene. Havia também um outro modo especialmente cruel de essas desgraçadas se me escaparem. Em vez de ir sumindo, a frase síntese da história se mantinha intacta até o último momento. Mas assim que a folha em branco me encarava desafiadora, a depositária do meu tesouro aparecia destituída de todas as vírgulas e demais pontuações. As palavras, então, se chocavam umas contra as outras, afundando os seus sufixos contra os radicais das seguintes, enquanto eram invadidas pelas precedentes. Os significados se embaralhavam sobre os significantes como vagões de um trem descarrilhado. Eu já não distinguia o sentido preciso de cada uma delas e a sua mensagem coletiva se tornava um amontoado de ferro retorcido. Eu olhava estarrecido o acidente catastrófico, duvidando que aquilo estava me acontecendo novamente. Cheguei a rasgar o papel, tamanha força do ódio com que forçava o lápis contra a folha, riscando uma linha errática, quando deveria estar desenhando a letra, que eu já não sabia qual era. Mas a visão de Constança debruçada sobre o livro que eu teria escrito para ela, sentada na mesma poltrona em que eu a conheci, me empurrava a perseverar todos os dias a despeito dos fracassos, também diários. A força da obra haveria de despertar nela a paixão pelo autor. Eu tinha que conseguir. Milhares de livros são escritos todos os dias, não é possível que seja assim tão difícil. Estorvo, de Chico Buarque. Leite Derramado, de Chico Buarque. Animal Farm, de George Orwell. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Eu sentia tanta saudade de Constança que chorava sobre o gramado jogando futebol de botão. Quando a dor ficava insuportável, eu atravessava a cidade e ia até o Leblon. Mesmo sabendo que ela não estava nem no país, eu podia jurar que a tinha visto entrando e saindo numa loja ou do mercado. Mas nunca era ela, claro que não. Mas eu retornava, dias depois, convencido de que algum imperativo a poderia ter obrigado a voltar. Nunca se sabe. E só o que eu precisava era de uma mínima chance. E uma mínima chance sempre há. O caso Morel, de Rubem Fonseca. Galantes memórias e admiráveis aventuras do virtuoso conselheiro Gomes Uchalaça, de José Roberto Toreiro. Bellini e a Esfinge, de Tony Bellotto. Outra coisa que eu fazia para acalmar a minha saudade era procurar no jornal a previsão do tempo para Londres. Saber a temperatura sobre a qual ela estava vivendo me informava alguma coisa sobre ela. Não era muito, mas era melhor do que notícia nenhuma.
Eu pensava nela agasalhada nos dias de frio ou seminua nos raríssimos dias de calor. Eu a via apressada, com galochas e guarda-chuva, ou sentada de minissaia no banco de um jardim, caso chovesse ou fizesse sol. E sempre lendo, sentada à frente de uma parede de livros. Candide ou L'Optimisme, de Voltaire. 26 poetas hoje. Antologia organizada por Heloísa Buarque de Holanda. O Mistério do Samba, de Hermano Viana. É preciso lembrar que a saudade de hoje não é a mesma daquele tempo. Não havia ainda nenhuma dessas modernidades, dessas modernas modalidades de comunicação instantânea. As notícias andavam devagar. Uma ligação telefônica era feita através de uma telefonista e custava uma fortuna. Não havia fotografia digital. Uma foto tinha que ser revelada em laboratório. Não havia e-mail. Uma carta tinha que ser enviada pelo correio. Tudo tinha que acontecer fisicamente. A pessoa amada não aparecia sorridente em uma tela contando as novidades do dia. Nada era imediato. Antigamente, a saudade era genuína, apertava o peito sem atenuantes. Hoje, ninguém mais está longe. No meu passado, viajar era sumir. 10h30 du soir en été, de Marguerite Duras. The Grapes of, eu não sei falar essa palavra, Worth, é As Vinhas da Ira. The Grape of Worth, de John Steinbeck. História de la Eternidade, de Jorge Luis Borges. Eu acabei ficando amigo de verdade do irmão da amiga de Constança. E fiquei frequentando a casa dele, embora a gente já não jogasse Killers of the Future tanto como antes. Ele era muito burrinho, mas gostava de ler revistas em quadrinhos. Eu comprava umas de segunda mão no sebo do seu velhinho livreiro e levava para ele. Ficávamos os dois lendo e falando muito pouco. Memórias póstumas, de Brás Cubas, de Machado de Assis. O que é isso, companheiro? De Fernando Gabeira. The Invention of Solitude, de Paul Auster. Às vezes eu conseguia pescar umas palavras que a irmã dele trocava com a mãe sobre os destinos de Constança. Foi assim que eu fiquei sabendo que a família tinha ido visitá-la no Natal daquele ano. Parece que fizeram uma viagem até Edimburgo, na Escócia, onde haviam congelado. No ano seguinte, supondo que seria a vez dela vir passar as festas com os pais, fiquei vagando pelo Leblon dezembro e janeiro inteirinhos, mas soube depois, pela mesma fonte, que ela só viria para o carnaval. Não sei se ela veio, mas eu desfilei em todos os blocos que passaram pelo bairro com a minha fantasia de Biblioteca Nacional, muito criativa por sinal. O Fulhão Erudito escreveram num jornal por baixo de uma foto em que eu aparecia. Pena que não dava para me reconhecer com os óculos enormes, os brincos de marcador de página, o chapéu de luminária. Se desse, quem sabe Constança não mostraria para as amigas inglesas o quanto eu era divertido e ficaria falando um pouco sobre mim. Nessa época, eu comecei a ficar mesmo muito drogado. Quando eu não estava tentando escrever ou jogando futebol de botão, eu estava lendo. Lia compulsivamente. Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Robin Crusoe, de Daniel Defoe. The Catcher in the Rye, de G.D. Salinger. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. The Old Man and the Sea, de Ernest Hemingway. Eu vivia enfiado na El Cabu Edições Brasileiras, comprando tudo que o seu velhinho livreiro me recomendava. Ele tinha muita alegria em me apresentar autores novos. Dizia sempre, esse você tem que ler, e enfeitava a apresentação citando frases memoráveis que o escritor tinha legado para a história. The past is never dead. It's not even past. Lembro dessa, mas não me lembro de quem é. Ele acreditava que eu era mesmo um leitor voraz. Pobre homem, se eu soubesse o mau uso que eu fazia dos livros, duvido que me oferecesse tantos. The Sound and the Fury. Não deve ser Fury, mas é assim. De William Faulkner. A Sibila, de Agostina Bessa Luiz. Memórias de um sargento de milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Mémoire d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Um dia, do nada, de repente, sorrateira, a voz começou a falar comigo. Ela veio primeiro nos sonhos. Frequentemente eu adormecia tentando escrever o livro para Constança.
O sono era um abismo sem fundo e os sonhos eram muito agitados. Eu sonhava com tudo e não me lembrava de nada. Mas lembro que sonhava com tudo. Era como se eu estivesse procurando um sonho que eu precisava sonhar, mas não me encontrava. E ficava sonhando todos os outros, porque o sonho necessário, entre eles, certamente estava. Foi num desses sonos, cheios de sonhos amontoados, que a voz apareceu. A voz é serena, mas é autoritária. Ela disse que eu era Jesus Cristo. Claro que eu não acreditei, eu não sou maluco para ficar acreditando em uma voz que fala dentro da minha cabeça. E depois, se eu fosse o Filho de Deus, eu saberia. Não precisava de voz nenhuma para me dizer. Eu estava justamente contradizendo a voz no sonho, quando um passarinho todo colorido pousou na minha janela. Ele era tão real que só podia ser de verdade. E eu então me dei conta de que eu não estava dormindo. A voz não era um sonho. Era uma realidade. Confesso que fiquei um pouco assustado. A turma da Mônica, de Maurício de Souza. Sempre que a voz vinha, eu pedia que ela me deixasse em paz. Explicava que eu tinha muito o que fazer, que eu não tinha tempo para ficar divergindo de uma voz na minha cabeça. Acho que ela se sensibilizava e me concedia alguns dias de silêncio, mas voltava a me importunar pouco tempo depois. Os últimos dias de Paupéria, de Torquato Neto. Narciso em Tarde Cinza, de George Maltner. On the Road, de Jack Kerouac. A Passagem do Cometa, de Luiz Olavo Fontes.